dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, para responder ainda algumas perguntas que as pessoas têm a respeito disso. Eu gostaria de juntar esse vídeo à série que nós estamos fazendo sobre perguntas da salvação. E uma das perguntas que nós gostaríamos de conversar nesse dia é: por que Deus criou o homem, se ele sabia que o homem ia pecar? Nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 3, que Deus criou o homem e Deus andava com o homem no jardim na viração do dia. Então essa foi uma das intenções pelas quais Deus criou o homem, para ter um relacionamento com ele, para ter uma família, para ter um amor mútuo entre Deus e a humanidade. E quando isso aconteceu, Deus não pensou na dor que poderia causar quando esse homem pecasse e quando esse homem então se desviasse, se afastasse completamente da presença dele. Nós podemos entender isso bem quando nós pensamos que nós buscamos construir uma família, nós buscamos nos casar e ter filhos. E quando nós temos esses filhos, nós não pensamos na dor que ele pode nos causar, que eles podem nos se separar de nós, causar situações de angústia, de dor, de sofrimento. Pelo contrário, nós pensamos que o amor que nós temos por eles pode superar todas as coisas, que nós podemos, junto com eles, passar por todas as dificuldades, que nós podemos reconciliar eles a nós, se isso for necessário, por causa do amor que nós sentimos por eles. Da mesma forma, Deus, quando criou o homem, ele pensou que todo o amor que ele sentia pela humanidade reconciliaria a humanidade a ele. E assim ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, que foi voluntário desde antes da criação do mundo, desde antes disso tudo acontecer. Ele foi voluntário para reconciliar o homem a si, passando por todo o sofrimento, passando por toda a dor. Isso não impediu que ele criasse o homem com esse propósito. A segunda pergunta é: por que Deus, sendo tão bom, deixa tanta coisa ruim acontecer à humanidade, às pessoas? Essa pergunta se responde quando nós pensamos que lá em Gênesis, no capítulo 1, o homem pecou e trouxe pecado sobre a terra, sobre a humanidade. E o pecado, o salário do pecado é a morte, é o sofrimento. E nós vemos que em situações que nós passamos na nossa vida, tem muitas consequências dos pecados que nós cometemos, que nossos pais cometeram. Pecados esses que trazem morte, que trazem sofrimento à humanidade. A maldade do homem uns para com os outros. Deus nunca teve intenção de que o homem sofresse e morresse quando ele o criou. Tanto é que ele deu a sua palavra com todos os mandamentos, todas as escrituras que nos ajudam, nos ensinam a viver uma vida que não vai nos afastar desse sofrimento, afastar dessas situações ruins, né? Nós vemos em toda a palavra de Deus regras que Deus colocou para o homem, para que o homem não sofresse. Um bom exemplo é o que nós estamos passando agora com essa situação desse vírus, onde as pessoas estão trancadas dentro de suas casas com medo de morte, com medo de sofrimento, de doença, de enfermidade. E esse vírus, seja lá como foi que ele foi formado, se foi formado em laboratório por causa da manipulação do homem, ou se foi vindo de animais que o homem também ingeriu de uma maneira errada, porque lá em Levíticos, no capítulo 11, tem uma lista de animais que não podem ser comidos ou ingeridos pelo homem, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia que essas coisas iriam acontecer. Então, ele preveniu na palavra dele. Então, esse sofrimento que veio sobre a terra, principalmente agora com essa parte do vírus,
Esse sofrimento ele veio por causa do pecado, da desobediência à palavra de Deus, da desobediência do homem à palavra de Deus, da soberba, da arrogância do homem em querer mudar e manipular, se é que veio de manipulação do vírus. A palavra de Deus é bem clara e a palavra de Deus ela é um manual para que nós vivamos afastados, separados, santificados das coisas que trazem sofrimento. Agora, a maldade no coração do homem causa o sofrimento e a morte que se passa na terra, na humanidade. Você vê que lá desde o primeiro pecado, a primeira morte, né, que veio sobre a terra, quando Caim matou Abel, seu irmão, a terra clamou a Deus pelo sangue de Caim, de Abel. Então, nós podemos entender que não é intenção de Deus, pelo contrário, Deus está conosco, ele disse, ele mandou o seu Espírito para viver conosco, para estar conosco, para nos ajudar a passar por todas as dificuldades, todas as crises, todas as dores que tem nessa terra. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus fala na sua palavra. Então, nós entendemos aqui, eu espero que nós tenhamos respondido essas perguntas, mas se vocês tiverem algum outro tipo de pergunta, comentário, pode comentar aqui nos vídeos, ou então me buscar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e a gente pode conversar um pouco mais sobre esses tipos de perguntas que nós estamos tentando responder para vocês, ok? Deus abençoe todo mundo aí, um bom dia para todo mundo.